está ouvindo Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. Comer bem é um direito. Você já parou para pensar que a comida no seu prato é resultado de uma série de decisões políticas, econômicas, sociais? Que tipo de alimento chega à sua mesa, como ele foi produzido e quem cultivou? São questões que dizem muito sobre o mundo que estamos ajudando a construir. Eu sou João Lucas, comunicador do Centro Sabiá, e começa agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre campo, cidade e o mundo. Cantos do Sabiá é o nosso podcast semanal, então para não perder nenhum episódio, já clica aí para seguir a gente. Toda semana tem debate. Ajude esse podcast a chegar, a ecoar cada vez mais longe. Você também pode passar pelo nosso site e aí você encontra tudo que a gente produz. Anota aí, centrosabiá.org.br, tudo junto e sem acento. Hoje falamos sobre alimentação. Comer bem é um direito. Você já parou para pensar que a comida que chega no seu prato é o resultado de uma série de decisões políticas, econômicas e sociais? Que tipo de alimento chega à sua mesa? Como ele foi produzido? Quem produziu? Quem cultivou? São questões que dizem muito sobre o nosso mundo e sobre como estamos ajudando a construir esse mundo. Fala muito sobre as nossas tomadas de decisão. Comer é um direito. Comer bem é uma luta. A nossa luta, a luta da agroecologia. Mas hoje falamos de comer bem como direito a partir da 8ª edição da campanha Consumo Consciente, da Diaconia, uma organização social comprometida em trabalhar para promover e defender os direitos das pessoas por meio de políticas públicas. A Diaconia lança a campanha desse ano com o tema Comer Bem é um Direito. E é sobre essa alimentação que falamos hoje. E para falar desse tema tão importante, convidamos para a nossa mesa Rosiane Simões. Rosiane é técnica de campo da Diaconia no Sertão do Pajeú e é especialista em educação do campo. Rosiane, muito obrigado por aceitar nosso convite. Hoje, falando aqui de um direito fundamental, um direito universal. Rosiane, para abrir a porta dessa conversa, o que significa esse comer bem é um direito que a Diaconia puxa? Bem-vinda, viu? Olá, gente. Bom dia. É um prazer enorme estar participando hoje do programa de rádio, né? E aí, João, quando você nos pergunta, né? Comer bem é um direito sim, né? E está na Constituição brasileira, né? Que esse direito, ele precisa haver, né? E que as pessoas precisam ter esse poder de escolha, né? Esse direito, na verdade, de escolher, né? Escolher o que você pode consumir, né? E que esse aspecto é um aspecto fundamental, traz, né, para as pessoas, todas as pessoas, seja onde ela estiver, no campo, na cidade, né? Traz dignidade humana, né? E aí, com isso, você conseguir escolher o que você vai comer, também ele traz a autonomia para as famílias, né? Autonomia à nossa saúde, né? Porque a partir do que você se alimenta, também contribui, você tem uma saúde melhor, né? Traz mais saúde para você. Da mesma forma, a alimentação, na questão cultural, enquanto a gente estimula as famílias no campo a que ela tenha esse reforço às suas tradições culturais na questão alimentar. Com isso também a gente reforça as famílias, né, que elas não percam essas tradições, tanto na questão alimentar como também no bem viver
no seu local que você consegue, né, se desenvolver como pessoa, como indivíduo. Então, comer bem é um direito e que esse direito seja garantido, né, enquanto a Constituição e enquanto pessoas também. A Diaconia lança a 8ª edição da campanha Consumo Consciente e o tema é justamente esse, né, Rosiane? Comer bem é um direito. Mas vamos falar antes um pouco dessa campanha que já tem história com a Diaconia, né? Rosiane, o que é essa campanha? Qual o intuito dela? Para que essa discussão? A campanha, né, a campanha Consumo Consciente, ela está na 8ª edição, né? E essa campanha, todos os anos, né, a gente tem a intenção de promover a reflexão, né, da sociedade com as mudanças de comportamentos, né, trazendo esse diálogo das mudanças de comportamento em relação ao consumo, né, de cada pessoa, né, trazendo a intenção de promover um diálogo, né, participativo, né, inclusive esse ano mesmo a gente recentemente, essa semana a gente estava discutindo junto com a sociedade e o poder público, né, quais são esses tipos de consumo, né, quais são as políticas públicas que a gente pode também estar reforçando, né, e garantindo que ela exista e que exista de qualidade, né, também, então, o diálogo com o poder público e com a sociedade civil também reforça, né, todos os anos o nosso compromisso junto com as pessoas, né, para que esse direito ele seja garantido, né, e garantido com qualidade também. Aqui no Centro Sabiá a gente conversa, trabalha, aprende junto com agricultores e agricultoras, produtoras de comida, de vida e de agroecologia. Falar de consumo consciente também é falar sobre a produção consciente de comida, Rosiane? Isso mesmo, João. Sim, a gente aqui também, assim como vocês, né, o Sabiá, a gente na diaconia, a gente tem todo um trabalho, né, todo um cuidado também para sensibilizar os agricultores e agricultoras e também trabalhar, né, junto com eles e com elas para utilizar, né, algumas práticas agroecológicas, né, fazer um diálogo, né, junto com eles, né, e também que essas práticas agroecológicas, seja elas na conservação do solo, né, produção de defensivos naturais, para cada vez mais ter um cultivo controlado, né, e também incentivar os agricultores a não fazer o uso de defensivo químico, né? Junto com essas práticas, a gente cada vez mais ter um controle natural, né? Daqueles insetos que possam combater a sua produção, mas também, né? Incentivar as famílias a fazer o seu consumo, né? Fazer o consumo dos produtos que elas plantam, né? Além de tudo, também fazer a utilização desses produtos, mas também a disseminação desses produtos, né? Como doação, como venda, né? Desses produtos que são os produtos livres de agrotóxico. A campanha pelo consumo consciente da Diaconia também reforça que não depende só de nós, mesmo que seja muito importante se conscientizar, né? Mas é preciso também de políticas de garantia de segurança alimentar. Rosiane, é aí que entra a PNSAN. O que é essa Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional? É isso mesmo, João. Nessa 8ª edição da campanha, né, a gente reforça essa política, né, a política de segurança alimentar e nutricional. E essa política, né, ela é um conjunto de ações e um sistema de gestão intersetorial, né, e ela tem o compromisso de garantir o direito humano à alimentação adequada, como eu já tinha falado, né, para todos,
né? E aí também ela tem um compromisso de promover o acesso a alimentos de qualidade, mas também de promover o alimento não só de qualidade, mas sim também de quantidade, né? Que a quantidade seja suficiente para suprir a fome, né? A fome daquele indivíduo. Mas também essa política pública ela traz hábitos que sejam os hábitos saudáveis, né? Saudáveis, mas também sustentável, né? Sustentável para a terra, sustentável para a família, sustentável para aquele indivíduo que está ali consumindo, né? E aí também a política pública, né, junto com a campanha, ela vem fortalecendo a produção e o acesso a alimentos saudáveis, né? Então é isso, né? Não basta só ter uma quantidade, mas também precisa ter qualidade naquele alimento que as pessoas precisam consumirem. É justamente por isso que falar de consumo consciente é mais do que falar do que a gente compra em supermercado, né? É falar do programa de cisterna, programa de aquisição de alimento, que é o PAA, o fomento a atividades produtivas da agricultura familiar, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, enfim. Rosiane, a fome e a alimentação também são escolhas políticas? É isso mesmo, João. Nem todo mundo tem acesso a uma alimentação saudável, a uma alimentação de qualidade. E aí, João, a gente precisa sempre estar reivindicando, né, os nossos direitos, né, e reivindicar também a política pública que traz isso, né, que deve, as políticas públicas, né, elas devem criar e implementar, né, esse direito, né, o direito das políticas públicas de segurança alimentar e nutricional, né, os programas de transferência de renda, né, porque a partir do momento que você tem acesso a esses programas, né, o PNAE, o PAA, né, o Bolsa Família, né, o fomento, né, da construção das cisternas, né, isso também está trazendo renda para você também comprar aquele alimento que você não consegue produzir na sua propriedade. E um poder de escolha também, né, como eu disse anteriormente. E aí também, a gente também tem que reivindicar os bancos de alimentos, né, as cozinhas comunitárias, né, os apoios que a agricultura familiar precisa ter para que ela consiga produzir o seu alimento, né, para também estar consumindo esse alimento e esse alimento saudável. O consumo consciente é muito mais do que a gente escolhe colocar no prato. É a escolha que fazemos de um supermercado ou de uma feira. É a escolha que fazemos de um político ou outro. A comida começa muito antes dela chegar no nosso prato. Olha, a gente vai fazer uma pausa aqui no nosso papo de comer bem sendo um direito, mas fique aí que já já a gente volta com mais dessa pauta aqui com Rosiane Simões, com a diaconia. Fique aí, a gente volta já. Está no ar o Convivendo no Semiárido. O reuso e o tratamento da água têm mudado a forma do saneamento básico rural no semiárido. Para falar sobre como essa tecnologia funciona, convidamos Daniele Martins, agrônoma e colaboradora do IRPA. Reuso de água se dá pelo aproveitamento de águas já utilizadas. Este reuso, ele consiste em tratar e reutilizar a água proveniente da casa, utilizada nos tanquinhos, máquinas de lavar roupa, no banho e nas pias da cozinha e banheiro. A tecnologia de tratamento de águas totais, utilizando o reator WASB com as lagoas de polimento, é implantada para que faça parte do saneamento básico, já que a zona rural não dispõe desse serviço.
Nessas localidades, os resíduos líquidos geralmente são destinados à fossa sumidouro, que contamina o lençol freático e também ficam no fundo das casas, sem nenhuma forma de tratamento, o que ocasiona o surgimento de insetos, além de prejudicar a saúde das famílias. Desse modo, a partir do saneamento básico rural, a gente realiza ações que contemplam o meio ambiente, a saúde das famílias e também é um estímulo à produção. Por quê? Porque se aproveita a água 2 vezes. Uma vez utilizando dentro da residência, depois de utilizada, a gente faz o tratamento e reutiliza nos quintais, nas áreas de produção, nos cultivos de plantas fruteiras e forrageiras. Essa tecnologia também serve como modelo para políticas públicas apropriadas para a convivência com o semiárido. O reuso e o cuidado com o solo são exemplos de que soluções simples e adaptadas podem transformar vidas e garantir um semiárido sustentável. Para saber mais sobre o saneamento rural e outras tecnologias adaptadas, acesse asabrasil.org.br ou siga @articulação semiárido nas redes sociais. Convivendo no Semiárido, uma produção da Assessoria de Comunicação da ASA, ASACOM, com apoio do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, o MDS. No campo ou na cidade, todo mundo merece ter comida boa no prato. No entanto, 8,4 milhões de brasileiros e brasileiras ainda enfrentam a fome e a falta de acesso a alimentos saudáveis. É preciso garantir políticas públicas, como os programas de aquisição de alimentos, cisternas e de alimentação escolar, que levam comida de verdade a quem mais precisa. A alimentação saudável é direito previsto na Constituição Federal e não privilégio. Campanha Consumo Consciente. Comer bem é um direito. Uma realização da Diaconia com o apoio do Instituto Sociedade, População e Natureza e de Pão para o Mundo. Saiba mais no nosso site www.diaconia.org.br. Estamos de volta, a gente segue aqui conversando com Rosiane Simões. Hoje, nosso assunto é comer bem sendo um direito. A campanha pelo consumo consciente está no ar. Comer bem é direito. Rosiane, que ações a campanha pretende tomar por essa conscientização? O que dá para ser feito? A gente pensou esse ano de estar fazendo algumas ações, né? E uma delas são oficinas de reflexão sobre as mudanças no consumo de alimentos, né? Como é que as pessoas, como é que as famílias estão consumindo, quais são os alimentos que as famílias estão consumindo, como é a cultura, né, dessa alimentação. E aí, né, com isso, gerando um debate e um resgate também na questão alimentar, né, mas também outra ação também que a gente está fazendo, né, durante o desenvolver dessa campanha, alguns atos, né, nas feiras agroecológicas, tanto aqui no sertão do Pajeú, né, quanto também lá em Umarizão, em Rio Grande do Norte, né, a gente está fazendo algumas sensibilizações nas feiras agroecológicas. E também a gente, essa semana, né, a gente abriu um debate, né, convidando a sociedade civil, o poder público, as universidades, né, os sindicatos dos trabalhadores rurais, grupos de mulheres, associações, toda a sociedade como um todo, né, para a gente estar discutindo a política pública, né, do PNAE, né, do Programa de Aquisição de Alimento Escolar, mas também a política pública de SAM, discutindo como é que está, né, o que é que a gente pode cobrar, né, quais são os diálogos que a gente pode estar fazendo entre a sociedade civil e o poder público,
né, as secretarias de educação, saúde, assistência social. Então, são algumas das ações, né, que a gente pretende, a gente já fez também nos territórios, né, onde a diaconia tem trabalho junto com as famílias. A realidade da pobreza e da fome mostram que nem sempre a alimentação é escolha no Brasil. Rosiane, o que dá para escolher pelo consumo consciente? Quando a gente pensa em quem produz a nossa comida, a comida que chega em nossas mesas, o que tem que estar em nossa mente por essa escolha? Então, João, né, a escolha desse alimento, né, ao escolher um alimento saudável, há vários fatores, né, que a gente deve estar com ele na mente, né, para fazer uma escolha consciente e que também ela possa contribuir para a nossa saúde, não só nutricional, alimentar, né, mas também a questão do bem comum, né, a questão do bem com os outros, né. Muitas vezes duas situações, a gente tem que pensar no alimento que a gente está consumindo, um alimento saudável, um alimento que realmente vai nutrir, né, vai trazer saúde para as famílias, vai trazer saúde para mim, para você, para outras pessoas, mas também a gente tem que pensar naquelas famílias, né, que estão produzindo aquele alimento, né, estão produzindo um alimento saudável, um alimento livre de contaminantes, né, um alimento que está ali fortalecendo a terra, fortalecendo o solo, não está contaminando a água, né, e cada vez mais fortalecendo o meu agroecossistema. Então, a gente, além de pensar no alimento que vai me alimentar, a gente também precisa estar pensando nas pessoas que estão produzindo esses alimentos, né, que todo esse aparato, né, de pensar agroecologicamente, pensar um produto limpo, né, um produto limpo de produtos agroecológicos, um produto limpo livre de veneno, a gente também tem que ser sensível nessa situação, nesse patamar. E se a gente fala de escolhas, Pernambuco está muito bem servido com a alternativa agroecológica, a verdadeira comida de verdade, acessível, justa e que alimenta a cidade, mas também alimenta o campo, o produtor, a produtora de comida. Eu estou falando das feiras agroecológicas. Eu te pergunto, Rosiane, que peso tem essas feiras nesse debate de consumo consciente? João, as feiras agroecológicas têm um peso enorme para os consumidores, né? Os consumidores, eles têm a certeza, né, de quem está ali na feira, né, aqueles agricultores, aqueles produtores que estão ali nas feiras agroecológicas, têm a garantia, né, que os produtos que estão sendo comercializados ali são os produtos limpos, os produtos seguros de qualquer tipo de contaminante, né? Então, os consumidores, eles têm 100% de certeza que aqueles produtos, eles estão cada vez mais trazendo saúde para as famílias, né? Então, além dos agricultores e agricultoras terem um espaço para se conversar, né? Terem um espaço para dialogar por seus direitos, né? Seus deveres também. Tem também os consumidores que têm um espaço também de conversa, de troca com os agricultores, né, que estão comercializando ali, e também, além de tudo, né, poder comprar um produto que eles têm certeza que é livre de qualquer tipo de agrotóxico, qualquer tipo de veneno. Então, só vem as feiras agroecológicas, só tem a fortalecer os municípios, né, as comunidades que tem, né, esse local de comercialização e comercialização justa. É isso, precisamos fazer escolhas conscientes. É preciso que o consumo consciente faça parte de
todo o processo da política, de nós que nos alimentamos e do agricultor que alimenta campo e cidade. Olha, Rosiane, como nossa conversa tá chegando aos finalmente, eu trago o nosso quadro especial do podcast, que é o Mete o Bico. Mete o Bico é o nosso quadro onde o convidado, a convidada, trazem seus pontos finais e metem o bico na questão. Rosiane, depois de tudo isso que a gente conversou aqui, eu te pergunto, a campanha pelo consumo consciente chega em sua 8ª edição na Diaconia, com o tema Comer Bem é um Direito. Rosiane, comer bem é um direito para quem? Mete o bico. João, comer bem é um direito de todos nós, né? Todos que vivem, existem e têm fome, né? Aqueles que trabalham, lutam diariamente, constroem esse país, merecem essa dignidade, esse direito, né? E que os governantes, né, o poder público, ele garanta, né, esse direito para todas as pessoas que estão esquecidas, né, mas também que estão em busca desse direito, né, que esse direito ele seja garantido e que seja um direito de qualidade. E viva o consumo consciente, viva nós, para que nós possamos fazer escolhas conscientes cada dia mais. Quem sabe, escolhas agroecológicas. Rosiane, muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, o nosso tempo está acabando aqui. Quer deixar um convite para quem está nos ouvindo, para saber, quem sabe, um pouco mais da campanha, entender o que acontece, como participa? João, já acabou. Como foi rápido. Então, João, a gente dissemina, né, as informações, né, as atividades que a gente já fez e vai fazer ainda por todos os territórios que a Diaconia ela tem atuação, lá no nosso site, né, www.diaconia.org.br, mas também a gente compartilha também, né, nas nossas redes sociais, no Instagram, no WhatsApp e no YouTube. Foi um prazer enorme compartilhar um pouquinho da campanha, né, esse ano, da 8ª campanha do consumo consciente, Comer Bem é um Direito, junto com todos os ouvintes desse programa maravilhoso. Um prazer também, Rosiane, essa conversa tão construtiva e conhecer tanto também dessas ações da nossa irmã, a Diaconia. Muito obrigado, viu, Rosiane? E vamos nos alimentar dessa campanha tão importante, Comer Bem é um Direito, a campanha do consumo consciente da Diaconia. Pessoal, conversamos hoje com Rosiane Simões. Ela é técnica de campo da Diaconia no Sertão do Pajeú, em Pernambuco, e especialista também em educação do campo. Pessoal, é isso. O Cantos do Sabiá vai ficando por aqui. Eu agradeço, como sempre, né, a você que sintoniza com a gente toda semana. Você sabia que você pode deixar o seu comentário no Spotify também? Se você estiver acompanhando pelo YouTube, pelo Spotify, deixe o seu comentário, comente sobre o direito à alimentação, o direito de comer. Comente também que tipo de assuntos você quer que a gente traga aqui para o Cantos do Sabiá. Converse com a gente conversa com você. É isso, esse foi o Cantos do Sabiá, uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá, trabalhos técnicos, locução, comigo, João Lucas. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá. Até a semana que vem. Você ouviu Cantos do Sabiá. Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.